ainda achava que eu tinha que ser uma nova pessoa, um novo profissional. E eu demorei um pouco para entender que tudo que eu sabia, toda a minha bagagem profissional, ela, lógico que ela vem junto comigo. Quem disse que a gente tem que abandonar quem nós somos e começar do zero? Porque o pessoal falava para mim, você tem que se reinventar, você tem que começar do zero. Aquilo, na verdade, para mim, ressoou de uma forma muito negativa, porque eu não entendia que o recomeçar é porque eu estava em outro país, numa nova cultura, com uma outra língua. Eu tive que aprender a negociar, a trabalhar com americanos. E esse é o recomeço. Mas para mim, era, na verdade, o recomeço era como se eu tivesse que me apagar, me anular do que eu era e começar do zero. A gente começa do zero, sim, mas quem somos, nossos valores, os nossos propósitos, tudo vem com a gente. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que está ao vivo aqui com a gente e você também que está assistindo ao replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 30. O InstaCast CL é o nosso espaço para conversarmos sobre temas ligados ao desenvolvimento pessoal. Até aqui já são 30 episódios com conteúdos valiosos, compartilhados por experts nas áreas do autoconhecimento. Falamos sobre espiritualidade, saúde emocional, negócios, liderança, finanças e tudo aquilo que nos move, que nos ajuda a caminhar com uma vida mais consciente, autêntica e próspera. E tudo isso especialmente pensando em você. E o episódio de hoje é um daqueles que fala direto com a realidade de muitos brasileiros que decidiram imigrar para os Estados Unidos, inclusive eu, porque entre a mala pronta lá no Brasil e o recomeço aqui existe uma distância que só quem viveu ou está vivendo sabe o que é, não é verdade? Muitos de nós chegamos aqui com uma vida planejada nos mínimos detalhes. Planilhas, estratégias, recursos, contatos e o famoso plano perfeito. Mas aí quando aterriza aqui, a realidade é outra, não é verdade? Uma nova cultura, um idioma que a gente se prepara, estuda, faz curso, mas quando chega aqui, o ouvido simplesmente não entende a forma como os americanos falam. Isso só aconteceu comigo? Se você viveu essa experiência também de achar que sabia inglês e quando chegou aqui parecia outro idioma, comenta aqui no chat que eu quero saber se isso só aconteceu comigo, se eu estou sozinha nesse jogo. Além disso, né, estratégias de negócios completamente diferentes, relacionamento comercial de um outro jeito, construção de autoridade são outros códigos, tudo muda. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre os desafios da empreendedora, do empreendedor brasileiro aqui nos Estados Unidos. E como é possível transformar a nossa bagagem intelectual, profissional e emocional numa estratégia real de sucesso. Mas antes da gente trazer minha convidada para cá, antes da gente começar esse papo, 2 recados rapidinhos. O primeiro é clica aí no aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 5 brasileiras ou brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos ou que estão pensando em vir para cá. E o segundo recado é pega papel e caneta, porque a nossa convidada vai compartilhar ouro. Informações realmente preciosas para quem quer prosperar com propósito, criar conexões estratégicas e construir um negócio de verdade. Combinado?
Então vamos aos nossos trabalhos de hoje. Deixa eu dar um olá para quem está chegando por aqui. Boa noite a todos vocês. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Da agitada cidade de São Paulo para a vibrante Miami. 2 cidades onde negócios correm como sangue nas nossas veias. Ana Paula Zalaf é mentora em vendas, palestrante, escritora e criadora do método CELAP, uma metodologia prática e estratégica que já ajudou e vem ajudando centenas de empresárias e empresários brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos a se posicionar no mercado americano, a construir um networking estratégico e a multiplicar as suas vendas. Mas a sua jornada como imigrante nem sempre foi sinônimo de sucesso. Ela já tinha uma carreira sólida no Brasil, expertise em vendas, formação em relações públicas, pós-graduação em administração e marketing, e isso é só parte do currículo dela. Há 10 anos nos Estados Unidos, Ana Paula chegou como muitos considerariam com o plano perfeito. O projeto de lançar um suplemento para emagrecimento aqui nos Estados Unidos, uma ideia perfeita, num país onde a maior parte da população é obesa. Um plano bem estruturado, o produto excelente, experiência de sobra, mas o negócio não virou. O plano era perfeito, mas o plano deu errado. Mas a Ana Paula não desistiu. Ela se reinventou e transformou a sua história e seus aprendizados numa estratégia vencedora aqui nos Estados Unidos. E hoje ela está aqui com a gente para falar sobre isso. Como virou a chave, reencontrou o seu propósito e está impactando empreendedores por todo o país. Bom, enquanto eu coloco a Ana Paula aqui para dentro da live para a gente bater esse papo, clica aí no aviãozinho e compartilha essa live, porque algumas pessoas precisam ouvir sobre o que ela vai compartilhar hoje, e essa simples ação de você compartilhar pode ajudar a mudar a história de algum empreendedor, de alguma empreendedora brasileira. Então vem pra cá, Ana Paula. Ana Paula Zalaf, seja muito bem-vinda ao Instacast CL. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje com a gente, porque eu preciso dizer, você é um dos presentes que a América me deu, uma pessoa que realmente é uma inspiração no sentido de profissionalismo, uma pessoa que gosta de contribuir e colaborar no desenvolvimento e no crescimento de outras pessoas. Realmente você tem uma estratégia de viver aqui nos Estados Unidos que nos inspira muito como imigrante. Então, seja bem-vinda e muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, essa introdução maravilhosa. Fiquei até emocionada de me ver, né? É muito importante isso, Carmen. Como as pessoas enxergam a gente, estou muito feliz de estar aqui com você e poder contar aí tudo que aconteceu desde quando eu resolvi vir para cá. Enfim, tem muita história. Excelente. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que eu sempre trago, mas vamos ver. Eu acho que o episódio por si só vai fluir, mas eu vou trazer uma pergunta aqui para a gente começar os nossos trabalhos de hoje. Legal? Olha só quanta gente maravilhosa aqui com a gente hoje, Ana Paula. Um beijo para todo mundo. Me perdoem, não consigo dar conta de chat e atenção, mas todas as vezes que eu vir alguma coisa aqui interessante, Ana Paula, eu compartilho com você se tiver alguma pergunta. Muito obrigada. Ótimo. Ana, muita gente acha que para vencer na América só precisa de coragem e um bom plano, mas você chegou aqui com uma bagagem profissional impecável, um plano estruturado, o produto certo, mas o jogo não deu certo. Então eu quero começar assim, né? Quando foi que você entendeu, assim, na prática, que nem todo plano bem estruturado, em um primeiro contato com a realidade, ele sobrevive, né? Num primeiro contato com a realidade? Logo quando eu cheguei, Carmen, porque o projeto de imigrar para os Estados Unidos, ninguém faz da noite para o dia, né?
Isso é uma fase que a gente vive lá no Brasil, que é de um namoro, que vai virando, né, um noivado, e a gente foi cada vez mais estruturando a nossa vinda. Meu marido tem família aqui, as irmãs, e todas as vezes que a gente vinha para cá como turista, era um encantamento, porque é um país maravilhoso, tudo organizado. E essa ideia foi amadurecendo de 4 anos, mais ou menos. Não foi uma loucura. Nós, no Brasil, tínhamos carreira, uma profissão muito boa, casa própria, enfim, uma vida muito boa mesmo. Mas toda vez que a gente vinha para cá, Carmen, é uma paixão, que eu voltava para o Brasil e falava, quando é que eu vou de novo para os Estados Unidos? E essa preparação realmente veio, né? Como você já comentou, nós tínhamos um plano quando a gente veio para cá. Nós queríamos encerrar a nossa vida no Brasil e começar uma outra nova aqui, mas com uma continuidade, né? Lá no Brasil, trabalhando, emprego, enfim, mas com uma continuidade. Nós não queríamos vir para cá só para vir. Queremos mesmo vencer mesmo, e trabalhar, e o produto, esse suplemento que era muito famoso no Brasil já. Meu marido já trabalhava com ele há muitos anos e realmente excelente. Claro, era como é que a gente fala? A estratégia perfeita, porque a gente ia dar continuidade, a gente ia colocar o pé aqui nos Estados Unidos com esse produto já para desenvolver. Mas quando a gente chegou aqui, Carmen, acho que não durou nem semanas, quando a gente começou a descobrir que o nosso plano desse produto aqui nos Estados Unidos não ia funcionar como ele funcionava no Brasil, como a gente foi muito ingênuo, né? Não, a nossa preparação, nós estávamos extremamente preparados para desenvolver esse produto, mas a nossa mentalidade era brasileira, nossa vivência comercial brasileira. E quando a gente chegou aqui, primeira coisa, né? Todo mundo fala inglês aqui, né? E o nosso ouvido não dava. Para mim era como se eu tivesse ido para o Japão, mesmo estudando, mesmo me preparando. Sempre estudei inglês, mas quando eu cheguei aqui, eu falava, meu Senhor do céu, o que esse povo está falando para mim que eu não entendia nada? E aí, quando eu respondi, acho que muitos já devem ter passado por isso, eles viram a cabeça assim, né, pro lado. Tipo, não entendiam nada, enfim. Tudo isso desmoronou rapidamente. Logo de cara, primeiramente, quando a gente chegou aqui, nosso visto de trabalho não havia saído, não estava aprovado. Mas na nossa ansiedade, Carmen, a gente atropelou todo o processo e a gente antecipou a nossa chegada aqui. A gente veio com visto de turista com a certeza de que tudo ia dar certo aqui, com esse visto. E quando a gente chegou, a nossa advogada de imigração, a primeira coisa que ela falou para a gente, coisa que ela nem não tinha comentado antes, enfim, vocês não podem trabalhar, porque vocês têm visto de turista. Quem é turista nesse país não trabalha numa empresa, não recebe o salário da empresa. Olha, Carmen, já foi a primeira derrota do nosso super plano. Porque como eu e o meu marido da área comercial, como é que a gente ia se empenhar nesse projeto, dando todo o nosso esforço com essa coisa na nossa cabeça de que a gente não podia trabalhar. E olha, a gente levou à risca tudo que a nossa advogada nos orientou. Nenhum jeitinho brasileiro a gente deu enquanto a gente estava no processo imigratório, todos esses anos. Isso foi a nossa primeira derrota. Logo começou por aí, Carmen. Ana, mas, cara, você falou uma coisa aqui muito relevante, porque vocês tinham já uma mentalidade de vir para cá para crescer, uma mudança de vida na vida de vocês, e vocês se prepararam, já tinham vindo para cá outras vezes, já puderam ter feito algumas pesquisas, e chega aqui a gente se depara, né, com algumas barreiras de imigração, algumas barreiras de uma série do próprio idioma,
que como que a gente vai vender se não está na fluência? A gente até acha, chega aqui achando que está falando inglês, mas chega aqui o jogo muda completamente, né? Com certeza. Porém, e quantas pessoas, né, passam por essa mesma experiência e só que vocês mantiveram uma mentalidade de não, vamos continuar íntegro nisso que a gente veio fazer, porque não adianta a gente se mudar para lá e no primeiro desafio a gente chuta o balde e vamos fazer de qualquer jeito, Isso é verdade, Carmen, né? porque há 10 anos atrás, essa história. Primeiro que a internet não era como era hoje. Era tudo mais no one-on-one, no presencial, do que na internet. A internet hoje nos traz muito mais informações do que a gente tinha na época. Então, essa fase toda inicial para nós não estava no nosso plano, Carmen. O nosso plano era simplesmente vir trabalhar. E eu e meu marido, graças a Deus, um apoiando o outro, porque realmente, para um casal que se muda, família que se muda, esse apoio interno dentro da nossa casa é fundamental para que nenhum dos dois desistam, porque dá vontade. Chora, eu fiquei deprimida, todo esse processo foi doloroso no início. Não só pelo fato da gente descobrir que as dificuldades eram muito maiores do que a gente ingenuamente pensava, toda a minha filha na escola, enfrentar professores falando inglês e dando feedback dela. Eu fui mesmo, o inglês demorou bons anos para ficar fluente, e hoje eu falo que é se comunicar com os americanos. Eu nunca vou deixar de ser imigrante, eu nunca vou perder o meu acento, mas a estrutura da família, Carmen, para nós, na minha realidade, foi fundamental. Um dar a mão ao outro e falar assim: não, a gente não vai desistir, a gente vai continuar, isso vai dar certo, vamos mudar a trajetória. Então, era até uma pergunta que eu ia te fazer, né? O que te segurou firme quando tudo estava desmoronando dessa forma? Você falou agora que foi a família, esse apoio mútuo que vocês tiveram. Agora, alguma outra coisa, alguma crença de que vai dar certo? Foi alguma crença? Foi alguém? O que de fato segurou, fez com que vocês segurassem firme nessa fase das coisas desmoronando? Bom, o vendedor, bom vendedor, é aquele que não desiste nunca. É resiliente, é persistente. E eu sou dessa área já há muitos anos. Mais de 30 anos, Carmen. Então eu tenho isso em mim. Eu sou uma pessoa que para eu desistir mesmo de algo, realmente tem que ser porque não é para dar certo. Ou eu tenho provas de que eu estou indo no caminho errado. Mas eu sou muito persistente, muito otimista. Então, a gente sempre acreditou que as barreiras que a gente foi enfrentando, né, dificuldades que foram trazendo para nós aprendizados. E isso foi nos dando força, claro, experiência, começamos a aprender a trabalhar com americanos. Esse projeto, como você comentou, acabou indo para um segundo plano, porque a gente começou a vivenciar outras oportunidades vivendo aqui nos Estados Unidos e conhecendo pessoas, se relacionando com outros profissionais, a nossa mente começou a abrir e outras oportunidades começaram a chegar. Mas se não tivesse realmente esse comprometimento do casal de fazer dar certo, a gente não estaria, acho que, nem mais casados e muito menos aqui nos Estados Unidos, porque eram situações onde meu marido falava: vamos, 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 ou ele desanimado: não, vai, 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 vai. Era eu que falava. Então, realmente, a família unida é base para qualquer tipo de sucesso, onde quer que a gente esteja, né? Com certeza. E você sabe que aqui no Instacast a gente fala muito sobre diversos temas, mas o ponto central é a construção de uma mentalidade de avanço. E eu já trouxe outras imigrantes, assim como nós, aqui para o Instacast. E o que eu gosto muito de ressaltar é que é desafiador,
a jornada do imigrante, ela é desafiadora, mas a mentalidade faz com que tudo seja diferente, de como a gente, que não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Você falou aí, Carmen, para mim não foi fracasso, foi uma enxurrada de aprendizados. Agora, você já tinha uma vida de sucesso, uma experiência de muitos anos lá no Brasil. E como foi lidar com esse recomeçar? Eu não digo recomeçar do zero, a gente nunca recomeça do zero, né? A gente sempre tem uma bagagem de alguma coisa que vai contribuir. Mas como foi recomeçar aqui? Porque o que vocês trouxeram não deu certo. Opa, agora a gente vai ter que. O que a gente vai fazer? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu demorei muito tempo, mais anos mesmo, para entender que o que eu tenho de bagagem profissional, eu trouxe junto comigo. Eu demorei, porque para mim foi quase como uma perda de uma identidade, a minha identidade. A Ana Paula Zalaf ficou lá no Brasil e veio uma outra pessoa para cá. É isso que passava na minha cabeça, né? E mesmo trabalhando, mesmo desenvolvendo, porque depois que o nosso projeto não deu certo, e veio, depois de muitas. Gente, quem quiser saber da minha história, depois eu indico o meu livro, onde eu contei tudo isso em detalhes. Mas quando eu consegui a aprovação, o Work Permit, eu fui trabalhar de vendas numa empresa multinacional. Mas mesmo assim, Carmen, eu ainda achava que eu tinha que ser uma nova pessoa, um novo profissional. E eu demorei um pouco para entender que tudo que eu sabia, toda a minha bagagem profissional, ela, lógico que ela vem junto comigo. Quem disse que a gente tem que abandonar quem nós somos e começar do zero? Porque o pessoal falava para mim, você tem que se reinventar, você tem que começar do zero. Aquilo, na verdade, para mim, ressoou de uma forma muito negativa, porque eu não entendia que o recomeçar é porque eu estava em outro país, numa nova cultura, com uma outra língua. Eu tive que aprender a negociar, a trabalhar com americanos. E esse é o recomeço. Mas para mim, na verdade, o recomeço era como se eu tivesse que me apagar, me anular do que eu era e começar do zero. A gente começa do zero, sim, mas quem somos, nossos valores, os nossos propósitos, tudo vem com a gente. É incrivelmente como isso é positivo, porque a idade que eu cheguei aqui, com 44 anos quase, olha o quanto eu já tinha construído no Brasil, quanto, como pessoa, né? E profissional também. E esse recomeçar foi muito difícil, porque eu não entendia que era simplesmente a gente começar uma jornada diferente, eu usar todas as minhas habilidades profissionais para trabalhar aqui, para viver aqui. Isso demorou um pouquinho, mas depois que isso ficou claro para mim, foi aonde eu realmente virei a minha chave. Exato. E aí, é sobre o título, né, que a gente trouxe para esse episódio, como transformar a sua história numa estratégia vencedora. E você fala, né, que transformou a sua história numa estratégia vencedora. Mas o que significa isso na prática, Ana Paula? Né, quais partes da sua história você precisou ressignificar para prosseguir aqui? Bom, tudo começou quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Era eu, meu marido, a família do meu marido e só. Eu não tinha mais ninguém. E no Brasil, eu sempre. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa de pessoas. Eu adoro pessoas, adoro me encontrar presencialmente com pessoas. E aí, bom, quando eu cheguei aqui, eu falei, vou ter que resolver esse problema da minha solidão. E eu comecei a buscar brasileiros, grupos de brasileiros para me relacionar. Grupos de network de todos os lugares possíveis daqui do sul da Flórida, eu comecei a frequentar. Porque eu precisava de pessoas, eu estava trabalhando numa empresa que eu precisava vender, e essa forma
de eu me relacionar, porque como eu sou muito comunicativa, estudei muito, Carmen, oratória, então para eu ir na frente de um grupo e falar para as pessoas, sempre para mim foi muito fácil. Mesmo tendo uma personalidade um pouco introvertida, eu não gosto muito dos espetáculos, mas eu sempre fui da área comercial. Então, eu sempre treinei muito a comunicação e eu comecei a me destacar, né, nesses grupos de network, comecei a conhecer pessoas, comecei a liderar grupos, comecei a liderar reuniões. E eu comecei a perceber a grande dificuldade que o empresário que vem do Brasil como eu e que começa a empreender aqui nos Estados Unidos, a maioria, 99%, posso te dizer, no Brasil era um CLT, né, ou um empregado de alguém. E quando chega aqui, Carmen, o empreendedorismo é uma forma de sobrevivência, porque quando a gente vem para cá, principalmente nós, com dificuldade da língua, com falta de network, ou com até um propósito latente que fica ali dentro da gente, o empreender é uma solução. E esses grupos eram de brasileiros empreendedores aqui nos Estados Unidos como eu. E eu comecei a ver a dificuldade deles no processo de vendas. Tinha a empresa aberta, o propósito ali bem definido, a empresa já funcionando, mas não sabia minimamente fazer um pitch de vendas. Isso tudo começou a me dar uma vontade de ajudar e realmente de trazer todo aquele conhecimento que eu tinha, a minha bagagem comercial, já moldada, porque eu já estava trabalhando em empresas americanas, então entendendo a cabeça do americano, a forma da negociação, a forma de se cumprimentar, como eles se portam com horários numa reunião. Isso tudo já estava comigo, né? E eu comecei a perceber essa deficiência. E aos poucos eu comecei a ajudar. Eu ajudava um, ajudava o outro, ajudava o outro. Isso, Carmen, me trouxe, na verdade, porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente aprende, não é? Quanto mais a gente ensina, Mas a mais gente a gente tem. aprende. Exato, porque muitas vezes comecei a fazer palestras, né? Eu não nasci palestrante, eu não vim do Brasil palestrante, Carmen. Eu aprendi essa função, vamos se dizer aqui. Porque o palestrante nada mais é do que uma pessoa que doa o seu conhecimento. E quanto mais eu palestrava, ensinava técnicas de vendas que foram lapidadas no modelo americano. Eu via que os vendedores, que eu falo, né? Todo empreendedor é vendedor. Não adianta querer falar que eu não sei É. vender, eu odeio vender. Então vai trabalhar para alguém. Se você é empreendedor, você é vendedor. E isso foi me trazendo uma alegria, uma felicidade de poder encontrar pessoas que depois falavam para mim assim: nossa, eu usei aquilo que você disse. Nossa, experimentei aquela técnica do pitch de vendas. Puxa, estou entendendo como é que eu monetizo o network. Isso foi trazendo para mim um alimento que foi, na verdade, me ajudando com os meus empreendimentos. Carmen, eu tenho 3 empresas aqui agora nos Estados Unidos, elas são completamente diferentes uma da outra, mas essa integração com o mercado americano foi que me ajudou realmente a eu abrir as estratégias comerciais e entender que se eu não fizesse diferente do que eu fazia no Brasil, eu nunca ia ter sucesso em nada do que a gente começa aqui. Isso é um grande equívoco de muitos que vêm para cá. Excelente. E você trouxe pontos aqui, né, de como que você transformou a sua história numa estratégia vencedora. Você trouxe pontos aqui relevantes. Você falou sobre estudar. Todo brasileiro que eu trago aqui no Instacast e que prosperou e vem fazendo sucesso na sua carreira aqui nos Estados Unidos, todo mundo fala em estudar. Não tem como a gente viver uma experiência nova usando os recursos que a gente tinha, mesmo que eles sejam fabulosos.
mas por conta de uma série de fatores a gente chega aqui e precisa estudar. E foi o que você fez. Networking. Muitas pessoas se não entendem o que de fato é um grupo de networking. E eu posso falar, você para mim é exemplo, você é uma networker convicta. Inclusive, eu queria honrar aqui uma pessoa que eu acho que é muito especial para a nossa vida, o Alexandre Damiani, do Recomendo. Hoje é aniversário dele. É verdade. Né, hoje é aniversário dele e o Alexandre, ele foi sim responsável pelo desenvolvimento de muitos de nós brasileiros que estavam ali nessa jornada em 2016, 2017, né? Se entendendo, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E também foi isso, foi muito importante para mim. Foi através lá do Recomendo, aonde eu me posicionei e comecei a fazer palestra e sem parar, fui conhecendo muitas pessoas. Então, é entender o que é de fato fazer networking, é a gente criar esse relacionamento. E você faz isso, né? Você é uma brasileira imigrante e eu queria que você falasse agora, embora você já tenha falado várias coisas, mas o que o brasileiro precisa entender sobre uma rede de networking, uma rede de contatos que gera resultado e não é só uma conversa fofa, não é só vamos lá beber um prosecco, uma mimosa e tomar um vinho. Que mensagem que você poderia dar nesse momento? Né? O que a pessoa precisa entender para que ela utilize esse recurso, que aqui é muito bom, e que ela possa fortalecer a jornada dela? Olha, primeiramente, ela tem que entender o que ela está fazendo aqui como profissional. Ou se ela quer somente conhecer pessoas para poder abrir. Na verdade, foi como eu comecei, né, Carmen? Eu precisava conhecer pessoas porque eu queria continuar na área comercial. E nós vendemos para pessoas. O que acontece, muitos... No Brasil, não sei, eu não fazia network no Brasil. O network ele veio para mim aqui, nos Estados Unidos. Eu não entendia o que era fazer network. Para mim, networking era apenas o que você falou, era só uma badalação. E muitos, às vezes, brasileiros que ainda estão no início, chegaram agora, fazem do networking um happy hour, por exemplo, né? E eu já ensino uma forma estratégica. A gente tem que monetizar, a gente tem que ter intenção quando a gente vai no network. A gente tem que saber o que a gente quer fazer lá, que público que a gente quer encontrar. Por que eu estou lá? Qual é o motivo de eu estar num grupo tal? Por que eu não vou num outro? Tem muitos network acontecendo aqui ao mesmo tempo. E eu vejo, às vezes, o empresário ainda com a cabeça muito no Brasil, com o pé muito lá. Sem humildade, sabe? De querer aprender, de querer se conectar com legitimidade, com sinceridade. Infelizmente, o Brasil, né, é um país que traz para nós uma carga muito pesada, né? A corrupção, a violência, e muitos ainda... A gente traz isso, não tem como a gente se desvencilhar do Brasil de uma vez. Mas o que eu sugiro para brasileiros que estão aqui, primeiro, parar e se interiorizar, sabe? Entender o propósito dela mesma. Se for uma empresa, qual é o propósito dessa empresa? O que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos? O que eu quero transformar quando eu chego num grupo de network? E outro grande erro também é querer só para você. Você chegar no grupo de network e vender. Eu sempre falo, não se vende em evento de network. Você conhece pessoas, pergunte para ela como eu posso ajudar. O que você está precisando? Porque às vezes eu, mesmo estando aqui há muito tempo, eu estou precisando de algo que aquela pessoa que pode ter acabado de chegar, ela pode me ajudar. Então essa humildade de chegar nos grupos querendo doar, isso eu aprendi fazendo network de verdade,
que se eu vou lá só para querer receber, eu vou sair de lá extremamente frustrado e ainda achando que network não funciona. E pelo contrário, hoje eu tenho amigos e amigas valiosas que, quando eu vim para cá, eu saí do Brasil, deixei meus amigos valiosos lá. E isso para mim foi realmente uma puxada de tapete. Eu falei, como assim? E agora? Quem são os meus amigos de coração? E foi o network que me trouxe, Carmen. Eu fui buscar mesmo pessoas de valor, que têm os mesmos valores que eu, porque senão a gente não dá certo a conexão. Profissionais que me ajudam, que me ajudaram e que eu posso ajudar também. Eu não sei se eu Isso é incrível. respondi a pergunta, Sim, se eu sim, com respondi a certeza. pergunta, mas Respondeu, é é ser isso. intencional, entender quem você é, o que você quer fazer aqui, ser intencional no networking, em gerar relacionamento e não em só querer vender, ser interessante e interessado no Exato, outro. Então, olha só, exato. tudo isso você falou e eu fui É anotando verdade, aqui. é isso mesmo, é exatamente tudo isso Tem que é o uma máxima, network de né? valor, né? Como é a máxima? Seja interessante, Seja interessante, não, seja não, interessante e não e interesseiro. não Mas eu, interesseiro, isso. mas eu já ouvi diferente. Seja Ah, interessante e interessado e não isso, interesseiro. isso Porque aí. quanto mais você quer saber do outro, é Uhum. o grande. Como a gente pode falar? É o grande porquê do relacionamento. Você estar presente no outro com motivo, né? É. E temos hoje aqui, ó, várias pessoas, né? A Rosana, a Priscila, a A Maísa e Rosana, outras maravilhosa, pessoas quantos anos? maravilhosas, Silvana, o Gui, quantas pessoas incríveis que a gente somos amigos hoje e já fizemos negócios entre a gente e continuamos fazendo, recomendando, indicando. E é a família que o networking ele proporciona a gente criar uma família, virar amigos e amigos recomendam amigos, né? Com Então, certeza. eu acho No, incrível. além de recomendar amigos, porque nós compramos de pessoas, né, Carmen? Isso, Que isso. erra quem acha que a gente compra de máquinas, enfim. Mas você sabe que essa leveza desses relacionamentos, né, de pessoas que eu encontro, porque eu frequento networking hoje em dia quase igual de quando eu cheguei, tá? Não vão achando que eu estacionei. Primeiro porque eu sou uma pessoa que precisa de pessoas, né, como eu falei. E indo nos eventos é onde eu encontro, comemoro, compartilho, ajudo. Às vezes eu tô ali num evento de network, aí vem uma pessoa e fala para mim assim: "Nossa, esses networks não dão certo para mim". Aí eu falo: como que você está fazendo o seu pós-evento?". Às vezes eu dou umas aulinhas, é tão legal, sabe? De É, falar, ó, sabe como você faz uma estratégia de marcar reuniões? E às vezes no próprio evento a pessoa vem para mim e fala assim: "Ai, Ana, eu já marquei 2 reuniões aqui hoje", e ganho abraços. Eu falo: "Gente, e não é". Ana, eu aprendi muito com você também, porque o networking ele apareceu na minha vida aqui nos Estados Unidos e eu reconheci já de cara a importância dele. Mas eu aprendi com você que a gente precisa ser intencional. É legal fazer amizade, é muito bom se relacionar, porém Claro, a gente tem que ser intencional quando vai. Não é ir por ir, é ir. O que eu estou indo fazer hoje lá? Né? Então, exato. ter o pitch de venda bem alinhado sempre, sempre, sempre. Porque a gente não sabe quando vai aparecer uma oportunidade. E aí, isso vai muito nesse pilar que você falou, que foi o primeiro pilar que você falou, que é o estudar. Estudar como funciona o negócio aqui, e isso faz toda a diferença. Agora, você falou, né, sobre a pessoa entender o que ela vem fazer aqui, qual é o propósito, tudo mais. Tudo isso é importante para a gente transformar a nossa jornada realmente algumas estratégias para transformá-la numa jornada vencedora. Você trabalhou numa das maiores e mais tradicionais companhias de seguros aqui dos Estados Unidos. Você já falou sobre isso. Você já trabalhou em negócios de merchan,
você tem os seus negócios, mas você sentia no seu coração, como você falou ainda agora, né, o desejo de contribuir com as pessoas, de você percebeu que você fez uma jornada de aprendizados aqui, e chegou um momento que você falou, caramba, eu já passei por esse perrengue, eu quero mostrar, encurtar o caminho dessa pessoa, né? E você tinha esse desejo de ajudar brasileiros a crescerem nos seus próprios negócios, crescerem aqui nos Estados Unidos, né? Em que momento dessa sua jornada aqui o seu propósito se revelou para você com clareza? Olha que engraçado. Eu sempre gostei de estudar. Uma coisa que, né, sempre fez parte. O estudo livros, e eu comecei a enxergar realmente, através desse relacionamento com esses empresários, que eles chegavam aqui, os novos, flutuando e boiando no mercado. E eu falava, nossa, eu com todo esse conhecimento, por tudo que eu passei, quando eu comecei a fazer as palestras e eu comecei a ter um feedback positivo em relação aos meus temas. Meus temas sempre foram ligados à venda, né? Eu nunca abandonei, né? Essa minha paixão por vendas. E o pitch de vendas foi o que mais me marcou na época e o que me marca até hoje, a fraqueza da falta de treino nos pitches de vendas. E eu comecei a trabalhar isso, Carmen. Eu comecei, claro, depois de muita mentoria, eu faço muita mentoria até hoje, tenho mentores incríveis que me ajudam. E eu comecei a ajudar com o pitch de vendas. Isso já dava um resultado incrível. E eu comecei, através das minhas mentorias, que eu estava fazendo, Carmen, que eu comecei a entender o meu valor, tudo que eu sabia, né? Eu ensino isso hoje, né? Faz uma lista do que você sabe fazer. E quando eu comecei a fazer a lista do que eu sabia fazer, eu falei, gente, mas eu sei ensinar mesmo, né? Eu sei trazer do meu conhecimento. Foi aí que eu falei, eu vou fazer disso um negócio. Porque eu comecei a enxergar que eu ajudar o empresário brasileiro aqui nos Estados Unidos era o meu propósito. E eu falei, eu só vou poder seguir o meu propósito se eu virar uma mentora, se eu começar a ensinar aquilo que eu aprendi. Foi assim. Não falo para você que foi tão rápido assim, tá? Porque eu fui amadurecendo essa ideia do ensinar. Eu tive que aprender para depois ensinar, né? Mas foi isso, foi enxergar que eu ensinando tudo que eu sei, eu vou encurtar, né, o resultado financeiro que aquele empresário projetou para ele na empresa dele aqui nos Estados Unidos. Por isso que o meu propósito hoje, Carmen, é ajudar empresários brasileiros que empreendem fora do Brasil. Eu quase não tenho mentorados que estão lá, porque a mentalidade que eu ensino é a do americano, é como se dar bem aqui nesse mercado. E essa virada de chave foi realmente com o pitch de vendas. Então eu falo, hoje o pitch de vendas foi o que me transformou a minha visão de empresária, né? Olha só, eu trabalhava para os outros e eu também quis virar empresária. E foi assim que eu comecei. Muito bom. E a gente não tem, você, né, como mentora, não tem como, e eu também sou mentora em outra segmentação, a gente não tem como pular etapas e encurtar o caminho. O que a gente consegue é acelerar o processo, né, com técnicas, com estratégias, e eu acho que você vem fazendo isso brilhantemente. Muito obrigada pela contribuição que você vem dando para a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Isso é muito importante, o trabalho que você vem fazendo. E hoje você lidera, inspira, ensina, mas o que você faz diariamente
para manter essa sua mentalidade de avanço, né? Qual é a mentalidade de avanço? É aquela mentalidade ensinável, eu estou pronta para aprender todos os dias e pronta para ensinar. Então, o que, que você faz diariamente para manter essa mentalidade em alta performance? Bom, eu aprendi, Carmen, que a gente tem que ter Tem uma agenda. rituais? Você tem rituais? Tem Eu tenho. hábitos Tenho inegociáveis? hábitos inegociáveis. Eu aprendi que a minha agenda tem que estar ali formada, e tem horas que eu não nem respondo o telefone, principalmente nas minhas manhãs. Logo cedo, eu tenho o meu ritual logo cedo, eu sempre acordo de manhã, eu procuro deixar o celular um pouquinho de lado quando eu estou fazendo meus rituais normais que todo mundo faz de manhã, porque o celular é o despertador e muitas vezes a gente acata ele logo de cara. Eu sou uma pessoa de livros. Se você for olhar aqui atrás, eu tenho livro para tudo quanto é lado. Mas o meu esporte de manhã, eu não abro mão. Principalmente porque eu tô cuidando de mim como pessoa, é a hora que eu tô sozinha comigo mesma, conversando comigo mesma. Eu, quando estou na academia, andando na praia ou qualquer coisa que seja, qualquer movimentação, o meu cérebro tá processando e eu tô pensando no que eu vou fazer, no que eu vou fazer. Então, assim, estar comigo mesma, fazer terapias e estudos que me levam a conhecer a mim mesma. Isso me ajuda a segurar. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais calma, muito mais centrada do que há 10 anos atrás, que a minha cabeça era um turbilhão de desconhecidos e hoje em dia eu tenho uma vida muito mais calma. Mas a agenda é muito importante, porque eu tenho 3 empresas, como eu te falei. E as coisas acontecem, às vezes, que desestrutura a minha agenda, como a gente fez, mas eu tenho muita calma e tranquilidade para continuar. Continuo tendo os meus mentores, eu continuo estudando muito, eu não paro, eu sempre me coloco na cadeira do aluno, porque Uau, a isso é vida incrível. não para nunca. A gente tem que aprender todos os dias. A inteligência artificial veio aí para devorar todo mundo numa velocidade que, se a gente parar, a gente não vai conseguir acompanhar. Mais ou Excelente. E você menos isso. falou, não, você falou pontos importantíssimos e é o que eu trabalho, né, com as mulheres. Primeiro, eu também, a parte da manhã, eu tenho alguns hábitos inegociáveis. A parte da manhã é para mim, é para eu estudar, é para eu fazer exercício, é para eu fazer o meu momento comigo, auto-amor, autocuidado, cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito, do meu corpo, porque é isso que vai me fazer avançar. De nada adianta eu ter a melhor estratégia, o melhor negócio, estar no meio das melhores pessoas, ter o ambiente perfeito se eu não estou, se eu não estou bem. Se eu estou doente, se eu estou com dor de cabeça, se eu estou ansiosa. Claro, ansiosa nós ficamos. A vida é assim, mas como lidar com essa ansiedade que é diferente e a gente só aprende se desenvolvendo, se conhecendo. Então, compartilho com você e agenda. Costumo dizer, agenda não é uma ferramenta to-do list. Agenda é uma ferramenta que nos ajuda a avançar. Antes da agenda tem o plano. Eu preciso fazer um plano, eu preciso saber o que eu quero fazer e depois é que essas informações entram na agenda. Só esse passo Clareza, já ajudaria muito. Então, eu vou exatamente. deixar uma dica aqui que eu falo muito sobre isso. É domingo, aquele horáriozinho de limbo do domingo. Você já ficou com a família, já foi à praia, já almoçou, já fez o que você tinha que fazer. Aquele finalzinho de tarde que você vai pegar o controle, sentar no sofá e acabar o domingo desse jeito. Antes de fazer isso, pega a sua agenda, olha a semana seguinte, faz uma lista do que você precisa fazer naquela semana, vê o que é prioridade, o que você pode descartar, porque nós mulheres temos uma tendência a agregar tudo para a gente fazer, né? E quando a gente escreve, faz essa lista, a gente vê quantas coisas ali a gente não precisa fazer, o que a gente pode delegar. E depois que você tiver com esse teu plano pronto, aí você passa para a sua agenda com os horários estabelecidos, nos dias certos. E olha que maravilha você acordar segunda-feira
sem precisar pensar no que você vai fazer, porque já está a tua ferramenta ali pronta. Você só vai ter que abrir, tal hora é isso, tal hora é aquilo. E isso Porque já dá um nível. se você for fazer isso na segunda-feira, você já perde metade da segunda, né? Exatamente, sensacional. E na sua visão, Ana Paula, qual o maior erro que brasileiros cometem ao tentar vender aqui nos Estados Unidos, né? O que você vem ensinando? O que você recebe lá dos seus mentorados de informação? E o que você percebe ser o maior erro dos brasileiros que tentam vender aqui nos Estados Unidos e aí não dá certo? Olha, você sabe que começa num início que é nele mesmo, dele não se assumir o vendedor. Isso é um grande erro, porque muitas vezes quando eu começo as minhas mentorias ou quando eu começo conversando com alguém, eles sempre querem me contratar. E eu falo, é um grande erro. Você pode até ter uma equipe de vendas para te apoiar, mas se você não for o seu principal vendedor da sua empresa, como é que você delega? Então, Boa. assim, conhecer técnicas de vendas americanas, porque o nosso público são os americanos. E muitos vêm, a maioria vem sem saber nada sobre a cultura de vendas, como é que o americano compra e como é que o americano recebe o profissional de vendas. Mas o grande erro é esse mesmo, não saber se posicionar como o vendedor da empresa. E falta muito propósito também. Eu sempre pergunto, você já escreveu o seu propósito? Ah, eu sei o meu propósito. Eu falei, então vamos escrever ele agora? Eles não sabem. Não sabem o motivo principal da empresa. Por que a minha empresa existe? Qual a transformação que ela traz? Porque sem isso, a gente não consegue nem criar metas, público-alvo, prospecção ativa, pitch de nada. Você não consegue fazer nada. O empresário brasileiro, que não era empresário antes de vir para cá, tem essa dificuldade, porque não conhece a área comercial e não sabe, às vezes, nem o que está fazendo. Abriu a empresa porque falaram que dá dinheiro. Que eu já falo para não fazer isso. Pelo amor de Deus, busque o propósito. Já é um sofrimento o trabalho, a gente já tem que se empenhar, tem preocupações mil. Se ainda faz aquilo só pensando no dinheiro, isso vai atrasar demais, vem uma energia muito ruim e, para mim, não dá certo. Poderoso isso, né? Porque as pessoas chegam aqui nessa mentalidade mesmo de fazer dinheiro. Tem um lema, certa vez, há muitos anos atrás, eu ouvi o Jerônimo Temel falando o seguinte: quando você tira o cifrão do olho, o cifrão vem para o seu bolso. Ah, que legal. Então, isso. é exatamente isso, porque não é só pelo dinheiro. O dinheiro é importante, necessário. Aqui é um país que, se você não trabalha, você não ganha. Porém, não dá para o foco estar só no dinheiro, porque acaba que isso é sistêmico, né? A gente acaba bloqueando certas energias para que a gente possa, de fato, crescer. Concordo Muito bom. total. Agora, você acredita que as mulheres imigrantes têm uma missão diferente dos homens nesse processo de prosperar fora do país? Olha, a mulher, como falam muito, ela edifica a casa, né? Eu adoro trabalhar com mulheres, adoro mulheres empreendedoras. Eu acho que a gente tem uma força, uma energia, uma responsabilidade. Não falo que o homem não tem, mas eu adoro trabalhar com mulheres. Penso que a gente tem muito mais força, muito mais vontade. E às vezes a gente pode estar até na segunda pessoa, coadjuvante do esposo aqui. Mas a gente já sabe disso, é histórico, a mulher é a base da família, e eu adoro a energia da mulher, a criatividade, jogo de cintura. Então eu tenho certeza que os casais dão certo quando a mulher está bem
é com ela mesma, bem, enxergando onde ela quer ir. Eu tenho certeza disso, que nós somos realmente a base, a estrutura de qualquer empreendimento fora do país. Tenho certeza. E você daria algum conselho, Ana, para elas? Eu achei que foi muito bacana isso que você falou. É, e de fato né? A mulher é um pilar importante dentro da família. Você daria algum conselho? Porque a gente até conhece muitas mulheres que vêm para cá, como eu vim porque meu marido veio, e quantas outras milhares de mulheres que a gente conhece, elas chegam aqui, ficam desorientadas e não se sentem merecedoras de prosperar aqui, ou de se reinventar, ou de começar de novo, e acabam que talentos incríveis ficam dentro de casa, e aí a consequência disso é muito ansiolítico, remédio para depressão e doenças. Então, você hoje trouxe pontos aqui muito pertinentes, que por isso que eu peço para o pessoal, pega papel e caneta, né? Que você de fato compartilhou ouro. Quem não anotou, assiste de novo esse episódio para pegar que a Ana Paula compartilhou dicas incríveis. Qual conselho, Ana, você daria para a mulher imigrante, para ela também entrar nesse processo de prosperar aqui? Faça networking. Faça, conheça pessoas, conheçam outras mulheres, porque às vezes a gente se fecha na nossa solidão, na nossa crise, que a gente mesmo. Eu passei por isso, que a gente coloca crise na nossa cabeça, bloqueios, é, enfim, vai conversar com outras mulheres, porque às vezes a dor dela é a mesma dor que a sua, e ela conseguiu de alguma forma, porque nós somos incríveis, conseguiu superar isso de alguma forma, que é só uma poeirinha que falta para você ser feliz. Porque a gente mesmo se auto-sabota. Ai, nossa, é o meu marido que veio e agora eu sou a sombra do meu marido. Não é! Nós somos incrivelmente poderosas. A gente pode transformar o mundo se a gente quiser. Que segurem esses homens se a gente realmente entender o poder que a gente tem de transformação. Eu não ficaria em casa choramingando. Vai para academia. Primeiro eu ia para academia, né? Que é o melhor lugar para a gente poder nossa, que a nossa alma transcende para mim, né? Mas vai fazer network, vai Não, conversar com isso mulheres. é cientificamente comprovado. Isso é cientificamente Exato. comprovado. Então, assim, vai fazer network, vai conhecer pessoas, vai fazer cursos, treinamentos, vai conhecer o mundo novo que é os Estados Unidos, na visão, de repente, de outras pessoas. Vai, pega uma amiga, vai, olha, eu não tenho coragem, eu não posso ir sozinho no evento. Me liga que eu vou com você, tá? Pode deixar que eu te apresento todo mundo que eu conheço e você vai ver que tudo é possível aqui nesse país. Esse país é maravilhoso. Ele devolve pra gente tudo que a gente põe de esforço, financeiramente, o lugar é maravilhoso de se viver, mas se a gente ficar em casa deprimido, como você falou, atrás de remédio, atrás de soluções que são vazias, a sua vida vai ficar. E muitas voltam, né? Concorda comigo? Muitas desistem e voltam porque não se deram, não se permitiram. Network dá trabalho, vou falar isso para vocês. Tem que ter rodinha nos pés, mas vai, porque é incrivelmente transformador, gente. E assim, é muito importante a gente entender que tudo que é extraordinário dá trabalho e exige esforço, né? Então a gente precisa sair dessa ilusão de que as coisas vão chegar em casa, de que as coisas vai chegar um salvador, uma salvadora e me apresentar alguma oportunidade mirabolante. Isso não vai Não. acontecer. O mais importante, a Ana deu um conselho incrível. Conecte-se com outras mulheres também. Busque, porque existem mulheres que estão passando ou já passaram pelo que você passou e realmente vai poder te empenhar. Eu costumo dizer, a gente não precisa saber muitas coisas, a gente precisa conhecer pessoas. Exatamente, ó, eu adorei. Pessoas certas nos lugares certos. E É, só saindo da zona de conforto, né? é. E não é fácil, mas é possível, Total. né?
Ô, Ana, olha só, o Instagram ele é implacável, né, no tempo, e se a gente passa um pouquinho mais, eu adoraria ficar aqui mais, porque você tem muito para entregar ainda. Isso aqui é só, né? Isso aqui foi uma poeira hoje, né? O que a gente conversou de tanta da sua experiência que você tem para contribuir com a mulher imigrante, especialmente. Agora, antes da gente ir para as considerações finais, eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está aqui assistindo a gente, ou que está assistindo no replay também, como que as pessoas podem te acessar, que você já falou, se estiver sozinha, me liga, me manda uma mensagem. Então, aonde que as pessoas podem te acessar, consumir o teu conteúdo, saber da tua mentoria? Temos livro, site. Compartilha aqui com a gente, por favor. Olha, bora lá. O meu Instagram é Ana Paula Zala Fê, só tem eu nesse universo com esse nome. Não vai ter como você, não vai errar. Na minha bio lá tem todos os links do meu site. Eu tenho livros, sou coautora, tenho e-books voltados para a área comercial. Você vai também entender como funciona a mentoria, o método SEWAP, que eu ajudo realmente vocês, eu chacoalho a vida do empreendedor, da empreendedora que tem coragem de fazer diferente. Porque não é fácil. Quem já fez a minha mentoria já viu que é transformador, porque realmente eu vou entregar aquilo que eu aprendi e vou fazer você também aprender junto comigo. E é isso aí. Obrigada, Carmen, de Excelente. coração. Não, Muito mas feliz de estar peraí, aqui. peraí. Agora eu quero, se você pudesse deixar, né, uma frase, um conselho, uma dica, para quem está tentando fazer dar certo aqui na América, né? Ou para quem está pensando em vir. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Olha, com muita humildade, chegue a esse país que tem muito a oferecer e com muita humildade também vá conhecer pessoas. Conheça pessoas novas todos os dias. Isso é o lema do vendedor. Nós precisamos conhecer pessoas novas todos os dias. Então, com muita humildade, sem resquícios no coração que vai atrapalhar no seu relacionamento, porque nós precisamos desses relacionamentos. O imigrante precisa de estar no lugar certo com pessoas incríveis, porque aí ele vai decolar tudo que pensou, todo o projeto dá certo quando a gente está do lado de pessoas que agregam para nós. Excelente. Ana, olha, eu quero agradecer todas Obrigada. vocês que estiveram aqui, pessoal que esteve aqui ao vivo com a gente, contribuindo aqui, compartilhando também sobre a importância do networking, sobre os laços que a gente cria, né, no networking. Quero também agradecer quem está assistindo esse episódio no replay. Compartilha com brasileiros que estão precisando de ideias, de insights para poder prosperar aqui. Você viu que esse episódio foi poderoso. Compartilha já com essas pessoas, ou até mesmo com aqueles seus conhecidos lá no Brasil que estão pensando em vir para cá. Eles tendo já esse conteúdo, isso vai contribuir bastante no plano perfeito que eles vão desenvolver para chegar até aqui. E Ana Paula, muito obrigada também pela sua generosidade em compartilhar esse conteúdo rico. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu desejo que você volte mais aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa jornada de sucesso de Com imigrantes aqui nos Estados certeza. Unidos. Aceito o desafio. Obrigada, Carmen.